Meus melhores cumprimentos àqueles que mais uma vez me dão aqui o imenso gosto de participarem da nossa série, que já vai para o número 401, Registros sobre Registros, que tem o apoio, para mim, extremamente honroso, da Academia Paranaense de Direito Notarial Registral e da ANOREG do Estado do Paraná, cuja presidente, a professora Mariana Pozenato Martins. Eu apresento meus melhores cumprimentos esses que estendo também à coordenadora acadêmica da ANOREG Paranaense, a professora Mônica Guimarães de Macedo Dallavec. Nós estamos cuidando aqui da terceira parte do tema sobre a averbação das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, bem como a averbação do fideicomisso. Essa matéria vem indicada no item 11 do inciso 2º do artigo 167 da Lei 6.015 de 1973. Na exposição de hoje vamos tratar particularmente da impenhorabilidade, deixando para o encerramento deste capítulo da averbação dessas cláusulas e do fideicomisso para a próxima explanação, na semana que vem. Mais uma vez, temos de nos contentar em fazer essa exposição por meio de uma gravação, porque, como já antecipei em outras ocasiões, estamos com um problema sistêmico de sinal no final da tarde aqui na região em que eu moro, provavelmente fruto do excesso de uso que não está sendo comportado pelo sistema que se implantou aí pela empresa responsável pela comunicação. Bom, paciência, vamos fazendo aquilo que é possível e prosseguindo no estudo da doutrina, neste que é provavelmente o mais largo dos cursos sequenciais sobre direito registral imobiliário. Bom, o termo impenhorabilidade é um termo logicamente abstrato e que corresponde ao conceito concreto de impenhorável, ou seja, a impenhorabilidade é a qualidade abstrata do impenhorável. O impenhorável é aquilo que detém essa qualidade de impenhorabilidade, ou seja, é aquilo que não pode penhorar-se, é o que não se sujeita passivamente a penhora. Bom, então, que é penhora. Me lembro ainda disso, ao largo dos meus tempos de faculdade, não era incomum que os alunos que se iniciavam no curso jurídico cometessem um engano muito frequente também no campo profano do direito, em confundir penhor com penhora. Falar que um bem está empenhado quando ele está penhorado, por exemplo. Bom, o que é a penhora? A penhora é um duplice ato de constrição, quer dizer, constrangimento de um bem, e depósito desse bem, para satisfazer de modo coativo, ou seja, não é voluntário, mas de modo coativo, determinado crédito. Essa coação ocorre quer seja o próprio devedor quem indique ou nomeie os bens a penhora, quer seja esse ato determinado pelo próprio juiz que ordena a constrição e o depósito desses bens que são apanhados. Às vezes o faz, e há de ser assim, preferencialmente, por indicação prévia do próprio exequente, ou seja, do credor. Bom, como estamos vendo, é um instituto de direito processual, que ocorre dentro do processo judicial. E a penhora, por isso mesmo, vem largamente referida e ritualmente disciplinada pelo Código de Processo Civil. E assim foi, ao longo do tempo, sempre houve no Código, ou nos códigos brasileiros de processo civil, e aqui se incluam também os famosos códigos estaduais, os códigos de Minas e de São Paulo, que foram códigos excelentes de processo civil. Ali também se tratava da penhora. Então, por exemplo, no artigo 159 do Código vigente, que é o Código de 2015,
existe ali a indicação de um conjunto de requisitos essenciais. Que conjunto é esse? É um binômio. Apreensão e depósito de bens. Como eu disse, só apreensão não é penhora. E para que o depósito seja um depósito adequado, supõe sempre a prévia a apreensão. Muito bem. Portanto, são requisitos essenciais. Dizer que são requisitos essenciais significa que sem um deles não se considera existente a penhora. A essência é o que faz com que uma coisa seja o que ela é. Ou seja, sem que haja apreensão, ou seja, constrição, e depósito, não há penhora. Isso o artigo 159 deixa claro. Depois, lá mais adiante, no parágrafo 3º do artigo 523, nós vamos referir um dos modos de realização da penhora, que se faz mediante mandado. É o mandado judicial, que é o título adequado, em princípio, para que se faça a penhora, embora o mandado judicial que deve ser cumprido por oficial de justiça, está previsto também isso na lei, embora isso possa excepcionalmente substituir-se por um termo de penhora. Quando o devedor nomeia bens a penhora, o juiz não manda expedir um mandado, ele faz, em geral, um termo, e ali se faz a penhora mediante termo. Bom, uma vez feita a penhora, o que é que vai? Na verdade, a penhora também, nós só sabemos, pode ser registrada. Aí se expede um auto de penhora. O auto de penhora é o título da penhora. Então, o mandado é o título pelo qual a penhora se vai efetivar. Efetivada a penhora, lavra-se um auto. Esse auto de penhora pode ser também substituído por um termo, quando há, nesse sentido, consentimento do devedor, que indica os bens da penhora, pode substituir-se o auto por um termo. Esses dois títulos, auto ou termo, são normalmente indicados para que se faça o registro estrito sensu da penhora. Embora não seja de todo raro que o juiz expresse um mandado de registro da penhora, ou mesmo expresse um ofício que o registrador reconhecerá como uma espécie anômala de mandado. Bom, e vai por aí afora uma série de indicações no Código, artigo 646, artigo 835. O Código tem a propósito uma série de indicações para a realização da penhora. Em relação ao modos da penhora, seus efeitos, etc. Bom, ela vai falando nos efeitos, tanto que ela se efetive, e lembremos que há no Código uma ordem preferencial de bens para que a penhora recaia, isso no artigo 835 do Código de Processo Civil, mas tanto que ela se efetive, ela constitui um direito relativo de preferência de bens, preferência do credor sobre os bens objetos da constrição. Isso está previsto no artigo 797 do Código de Processo Civil. Ali está dito que a execução se realiza no interesse do exequente. É verdade que há um outro dispositivo no Código de Processo Civil que sugere que se observe o mais possível uma economia que possa salvaguardar o mais possível também o devedor. Às vezes não é porque ele é devedor que contra ele vai correr tudo a pretexto de que haja o prevalecente interesse do credor, ou seja, do exequente. Mas a execução é feita no interesse do exequente. Então, salvo a hipótese de insolvência, então, quando há um concurso universal dos bens constritos, o mais da execução, deixando de lado, portanto, o caso da insolvência, é feito no interesse do credor, no interesse do exequente. Bom, a inalienabilidade de que nós já tratamos, ou seja, o impedimento à alienação de um bem, compreende sempre a impenhorabilidade. O que é inalienável é impenhorável. Isso está disposto no artigo 1911, agora do Código Civil Brasileiro. Mas, dizendo que a inalienabilidade implica sempre impenhorabilidade e incomunicabilidade. Mas nem precisava ter dito isso na lei. Foi bom que se dissesse, mas não precisava dizer-se, em rigor, porque isso é da natureza das coisas.
uma vez que a alienação é exatamente um consequente potencial da penhora. A penhora se faz exatamente para alienar o bem apreendido. Não teria sentido fazer essa penhora com acepção diversa. Mas fez bem o Código, por via das dúvidas, Código Civil, de trazer essa noção, que é da natureza das coisas, para o âmbito do direito positivo. Mas há hipóteses, embora a inalienabilidade compreenda a impenhorabilidade, existem hipóteses, quando menos teóricas, em que um determinado bem possa ser impenhorável sem que se vede sua alienação. Ou seja, aqui é a hipótese diversa. Nós já dissemos, a inalienabilidade implica sempre impenhorabilidade. Mas nem sempre a impenhorabilidade implicará inalienabilidade. Por exemplo, no Código de Processo Civil, ao final do artigo do inciso 1º, do artigo 833, há uma referência aos bens declarados impenhoráveis por ato voluntário, ou seja, alguém declara impenhorável alguma coisa por ato voluntário, ato próprio. Portanto, não é uma impenhorabilidade nascida da lei, nem como reflexo de inalienabilidade. E a esse propósito, há penso que só achei esse julgado na pesquisa que fiz, é um recurso especial do Superior Tribunal de Justiça, já bastante antigo, de mais de 20 anos, julgado em março de 2000. Um recurso especial, depois terão isso no texto escrito. O relator foi o ministro Barros Monteiro, tratando desse assunto. Ora, se isso é possível, dá-se então a conveniência da disciplina distinta dessas duas categorias jurídicas, ou seja, dessas duas noções jurídicas, inalienabilidade e impenhorabilidade. E isso exatamente porque, então, há essa possibilidade de um bem ser declarado impenhorável por ato de vontade, mas sem deixar de ser alienável. Isso justifica a razão pela qual a Lei de Registros Públicos, ao tratar da verbação das cláusulas, fala de todas as três em separado. Porque se elas fossem automaticamente identificáveis, ou seja, ou fossem de todo inseparáveis, não haveria necessidade de prever a verbação da impenhorabilidade e da incomunicabilidade. Porque ela estaria abarcada sempre no averbamento da inalienabilidade. Como não é assim, está bem justificado na lei que se faça referência a essas três categorias. Bom, prosseguindo, o nosso Código de Processo Civil, no artigo 832, diz ali que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Bom, está no 832. Quando vai ao 833, o mesmo Código de Processo Civil, então elenca diferentes hipóteses. E com efeito elas são inúmeras na nossa ordem jurídico-positiva. Vamos ver alguma coisa, alguma referência disso, sem ideia de exaurir aqui o tema. O próprio artigo 833 do Código de Processo Civil, no seu inciso 1º, que eu já fiz referência aqui, diz que são impenhoráveis os bens inalienáveis. Muito bem. O artigo 100 do Código Civil indica, a esse propósito, que os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis. E aí prossegue, enquanto prosseguirem nessa condição, ou seja, conservarem essa qualidade. Essa ideia de enquanto conservarem corresponde à possibilidade que já se aponta no artigo subsequente do Código Civil. O artigo 101 do Código Civil diz assim: os bens públicos dominicais podem ser alienados. Bom, então vamos lá. São três tipos de bens públicos. Os de uso comum do povo, por exemplo, as ruas, as avenidas, as praças, as alamedas. Os de uso especial, por exemplo, um prédio da prefeitura, da Câmara dos Vereadores, da Assembleia Legislativa, da Câmara Federal, do Senado Federal, os prédios dos tribunais, os
palácios de governo, etc. São prédios públicos de uso especial. Esses são inalienáveis e, portanto, são impenhoráveis. Já os dominicais são aqueles que podem ser alienados pelo poder público. Portanto, a esse propósito, não está sujeita à impenhorabilidade, ao menos por esse indicativo, de que se trata de bens inalienáveis. Bom, o artigo, no mesmo Código Civil, agora, o artigo 1717 diz que são impenhoráveis o prédio, bem como também o são os valores mobiliários que sejam constituídos como bem de família. Nós já tivemos ocasião de examinar, há bastante tempo aqui nessa série, e de modo bastante largo, o tema do bem de família, que é um instituto muito importante, nem sempre suficientemente apreciado e louvado pela doutrina brasileira. Bom, e vamos lá, mas o artigo 1848 do Código também diz que são inalienáveis, desde que haja justa causa, os bens que o testador estabelecer desse modo no testamento. Então, e é exatamente isso que pode ocorrer. O testador pode estabelecer que um bem seja impenhorável e seja incomunicável, mas bens da legítima, e dizer que são alienáveis. Pode ser. E claro que isso é relativo, porque o parágrafo 1º do artigo 1848 diz também que, se houver justa causa, mediante autorização do judiciário, pode haver alienação dos bens gravados. E aí com subrogação, ou seja, substituindo-se esses bens por outros. Mas além dessas previsões que estão no Código Civil, há muitas e muitas previsões legislativas extravagantes desse Código Civil, ou seja, que não estão no Código, e que indicam a impenhorabilidade dos bens. Por exemplo, no Decreto-Lei 167, ali se fala nos bens objeto de penhor e de hipoteca, no caso de cédula de crédito rural, eles não podem ser penhorados. Então, tampouco podem ser arrestados ou podem ser sequestrados. Outra hipótese, no artigo 85 do Decreto-Lei 73 de 1966. Ali se trata dos bens garantidores, das reservas técnicas, dos fundos e outras previsões registrados na SUSEP. Também no artigo 36 da Lei 6.024, quanto aos administradores das instituições financeiras, não podem ter seus bens objeto de disponibilidade até liquidação final, apuração e liquidação final de suas responsabilidades. Ou a Lei 6383, de 76, a respeito da licença de ocupação do solo. Se a licença de ocupação é intransferível e inegociável. Não é? Então não pode ser objeto de arresto nem de penhora. Bom, várias e várias outras hipóteses estão previstas nessa legislação extravagante. E essas que eu referi, e ainda outras, podem encontrar-se elencadas nesta valiosa obra que todos conhecem, do professor Teotônio Negrão, que foi atualizada por José Roberto Gouveia, que hoje é registrador, não sei se é de protesto, tabelião de protesto, aqui na cidade de São Paulo. Foi membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, curador de registros públicos. Cheguei a trabalhar com ele na primeira vara de registros públicos. Além do José Roberto Ferreira Gouveia, essa obra do Dr. Negrão foi atualizada, pelo menos na edição que tenho comigo, por Luiz Guilherme Bondioli e João Francisco da Fonseca. É o famoso Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor. E eu consultei a 47ª edição dessa obra, muito valiosa. Bom, aí da editora Saraiva, que, para minha lástima, teve de encerrar as suas atividades. A Saraiva
eu tenho uma memória, com que eu termino aqui a minha exposição de hoje, uma memória muito grata da editora Saraiva. Tempos antigos. Final da década de 60, início da década de 70 do século passado, quando eu estava cursando a faculdade de Direito, eu ainda me recordo que os livros eram adquiridos a prazo na Saraiva, dividindo em 6 prestações dos livros, e a gente saía com uma espécie de uma caderneta, era algo pessoal, as pessoas não. Naquele tempo não tinham outra garantia que essa, se pediam, não se assinava nota promissória, não se assinava coisa nenhuma, era uma espécie de uma caderneta de controle. E a gente, uma vez por mês, ia lá no centro da cidade, de São Paulo, não sei se é na José Bonifácio, tem pessoas que é na José Bonifácio, e ali pagava a prestação. Então eu pude adquirir livros para estudar na Faculdade de Direito, graças a Saraiva. Tenho esse débito de gratidão aí com a editora Saraiva. Bom, muito bem. Encerramos a aula de hoje. Eu quero mais uma vez excusar-me do fato de que elas têm que ser gravadas. Eu já disse, a minha ordem de preferência é aulas presenciais. Nada substitui isso, a meu ver. Segundo, aulas ao vivo, ainda que por meio virtual. E por último, essas aulas gravadas, que não me agradam nem um pouco, mas a esta altura, para evitar a constante interrupção que ocorre e vem ocorrendo, né, nas nossas transmissões ao vivo das 19 horas, pelos motivos que eu já expliquei, então é melhor fazer assim e garantir que a aula seja transmitida. Torno a agradecer a paciência e presença de todos. Agradeço também à Academia Paranaense de Direito Notarial Registral, que está em francas atividades, graças ao apoio importantíssimo da acadêmica Mônica Della Vecchia, que dirigenciou muito bem isto, e também do incentivo da professora Mariana Pozenato Martins. A academia fechou um importante convênio com o CENOR, o Centro de Estudos Notariais e Registrais da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde está a nossa querida confreira da nossa academia, a professora Mônica Jardim. Então, agradeço a academia, agradeço a professora Mônica, as duas professoras Mônicas, a professora Mariana e, igualmente, a ANOREG do Paraná, em seu todo. Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.